Em dezembro de 2011, Michael Martin completava 25 anos na prisão. Ele foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de sua esposa. Michael sempre se declarou inocente, e quando uma nova prova de DNA surgiu, veio a público o real motivo pelo qual ele foi condenado, mesmo sendo inocente. Na manhã do dia 13 de agosto de 1986, um dia após o seu 32º aniversário, comemorado em um restaurante com sua família, Michael Martin, como de costume, levantou-se por volta das 5 horas da manhã para ir ao trabalho, mas antes de sair deixou um bilhete na penteadeira para sua esposa Christine Martin. Essa foi a última vez que ele a viu. Ao voltar de mais um dia de trabalho, Michael encontrou sua casa com vários policiais e isolada com fita amarela. Ao entrar, foi informado que sua esposa estava morta em cima da cama. Ela havia sido espancada até a morte com o que parecia ser uma arma de madeira, e os lençóis sobre os quais ela estava deitada estavam manchados com sêmen. A polícia encontrou o bilhete deixado por Michael para a esposa antes de sair para o trabalho. O conteúdo colocou o rapaz como um dos principais suspeitos do crime. Michael mostrava o desapontamento com a esposa, que na noite anterior teria se negado a ter relações íntimas com ele, e apesar de dizer no final que a amava, para a polícia, a insatisfação com a sua esposa era grande evidência que o incriminava. Um dia após o corpo de Christine ser encontrado, a polícia recuperou uma bandana ensanguentada com fios de cabelo localizada num canteiro de obras a cerca de 100 metros da casa de Michael. A mãe de Christine disse à polícia que o filho do casal, Eric, esteve presente durante o assassinato. Ele disse à avó que o assassino não era Michael, descrevendo um homem que não se parecia em nada com o pai. Ele descreveu a cena do crime e o assassinato em detalhes e disse especificamente que o seu pai não estava em casa quando o assassinato ocorreu. Ao questionar os vizinhos, a polícia foi informada de que um homem havia repetidamente estacionado uma van verde na rua atrás da casa da família e caminhado para uma área arborizada próxima. Os registros policiais também indicaram que um cheque cancelado em nome de Christine foi sacado com uma assinatura falsa após a sua morte e que seu cartão de crédito perdido havia sido recuperado numa joalheria em San Antonio, Texas, quando uma mulher tentou usá-lo. Mesmo assim, 6 semanas depois, Michael foi preso. De acordo com os advogados de defesa, nenhuma das evidências que surgiram durante os primeiros momentos das investigações e que poderiam indicar que Michael era inocente foram entregues a eles no julgamento. E logo que souberam que a acusação não planejava chamar para depor o sargento Don Woods, investigador-chefe do caso, suspeitaram que a acusação pudesse estar ocultando provas. A defesa levantou essa preocupação com o juiz de primeira instância, que ordenou que a promotoria entregasse todos os relatórios do sargento Woods para que ele pudesse conduzir uma revisão completa. As evidências sobre o relato do filho do casal, a van verde, o cheque e o cartão de crédito de Christine estavam ausentes dos registros dados ao juiz. O promotor distrital do condado de Williamson, Ken Anderson, não apresentou testemunhas ou evidências físicas que ligassem Michael ao crime, mas levantou a hipótese de que Michael Martin havia espancado Christine até a morte por ela ter se recusado a fazer sexo com ele no dia do seu aniversário. Em 17 de fevereiro de 1987, 6 meses após o crime, Michael Martin foi condenado pelo assassinato de sua esposa, Christine Martin, e sentenciado à prisão perpétua. O promotor Ken Anderson, na saída do tribunal, disse aos repórteres: "A vida na prisão é muito melhor do que ele merece."
A condenação desencadeou uma batalha amarga pela custódia de Eric entre os pais de Michael e a família de Christine, que passou a acreditar que ele era culpado. A decisão de quem receberia a custódia do filho seria resolvida pelo juiz distrital, William Lott, que também presidiu o julgamento de Michael. Michael estava preocupado com a possibilidade de nunca mais ver o filho, caso a família de Christine ganhasse a custódia. Por fim, a guarda do menino foi concedida à irmã mais nova de Christine, Mary Lee Kirkpatrick, mas por recomendação de um psiquiatra infantil, que achava que Eric deveria conhecer seu pai, o juiz concordou em permitir 2 visitas supervisionadas por ano. Mary Lee levava Eric ao presídio a cada 6 meses para ver o seu pai. Ele tinha 4 anos quando as visitas começaram. No início, Eric não percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. Durante os meses entre as visitas, Michael escreveu cartas para Eric, mas Mary Lee rasgava as correspondências. Com o passar dos anos, quando o menino tinha 10 anos, Michael ficou pasmo na primeira vez que ouviu Eric chamar Mary Lee de mãe. As lembranças dele sobre sua mãe já haviam diminuído. Michael escreveu em seu diário, após essa visita, que já tinha perdido seu filho também. Quando Eric completou 15 anos, visitou seu pai na penitenciária pela última vez. Ele estava distante e impaciente para partir. Ao longo de décadas na prisão, Michael perdeu a confiança dos sogros e viu o vínculo com seu filho se desintegrar. O menino foi criado acreditando que seu pai havia matado sua mãe. Enquanto estava preso, Michael fez cursos acadêmicos, obtendo um diploma de bacharel em psicologia e um mestrado em literatura. Em 2005, quando Michael estava perto de completar 20 anos de prisão, o Innocence Project e o escritório de advocacia Raleigh & Bowick entraram com uma ação solicitando testes adicionais de DNA em evidências da cena do crime. O tribunal concedeu permissão para testar alguns dos itens, exceto a bandana ensanguentada, encontrado perto da casa da família. Mais uma vez, os testes não conseguiram inocentar Michael. Somente 5 anos depois, em 8 de janeiro de 2010, Michael finalmente conseguiu fazer os testes de DNA nas manchas de sangue e no fio de cabelo encontrados na bandana. Em 30 de junho de 2011, o laboratório relatou que os testes revelaram o DNA de Christine Morton e de um homem desconhecido. O perfil de DNA masculino desconhecido foi analisado no sistema de banco de dados de DNA e correspondeu a Mark Norwood, um criminoso condenado da Califórnia, que tinha extensa ficha criminal no Texas, local onde vivia na época do assassinato de Christine Morton. Uma investigação mais aprofundada pelos advogados de Michael revelou que um pelo púbico de Norwood também foi encontrado na cena do assassinato de Deborah Masters Baker, em Travis County. Deborah Baker foi, como Christine Morton, espancada até a morte em sua cama. Seu assassinato ocorreu 2 anos após a morte de Christine, enquanto Michael Morton estava na prisão. Com essas evidências, Michael Morton foi libertado em 4 de outubro de 2011, aos 57 anos, depois de passar quase 25 na prisão. Em 16 de novembro de 2011, o promotor Ken Anderson, responsável pelo processo de Michael na época do crime, disse aos repórteres: "Quero me desculpar formalmente com o Sr. Michael Morton pelo fracasso do sistema, em retrospectiva ao veredicto errado." A filha de Deborah Baker disse que não se comoveu com as desculpas de Ken Anderson e o considerou parcialmente responsável pela morte de sua mãe, porque ele e os investigadores permitiram que um assassino escapasse da justiça ao se concentrar em incriminar um inocente. Michael foi oficialmente absolvido em 19 de dezembro de 2011. Alguns meses depois de ser solto, ele foi capaz de se reconectar com o filho, adotado pela irmã de Christine,
e seu marido. Eric passou grande parte de sua vida acreditando que o pai era o monstro que matou sua mãe e teve que reinterpretar quem ele pensava que Michael era e o que ele sabia. Em março de 2013, Martin se casou com Cynthia May, membro da igreja que ele frequenta desde a sua absolvição. No dia 16 de maio de 2013, o governador do Texas, Rick Perry, sancionou a Lei 1611 do Senado, também chamada de Lei Michael Martin. A lei foi projetada para garantir um processo mais aberto, removendo as barreiras para o acesso às evidências. Michael recebeu uma indenização do Programa de Compensação do Texas para pessoas presas por crimes que não cometeram, num pagamento único de $2 milhões, o equivalente a $80 mil para cada ano passado atrás das grades injustamente, mais pagamentos mensais de $12 mil garantidos até o final da sua vida. Durante o curso do litígio pós-absolvição de Michael, os advogados de defesa entraram com um pedido de ato de informação pública e, finalmente, obtiveram os outros documentos presentes no arquivo da promotoria, que haviam sido ocultados no julgamento e que comprovavam a inocência de Michael. O Innocence Project entrou com uma petição em nome de Michael e a Suprema Corte do Texas ordenou um tribunal de inquérito sem precedentes para determinar se Ken Anderson, o ex-promotor que se tornou juiz, cometeu algum crime. O Tribunal de Investigação determinou que existiam evidências para acreditar que o Dr. Anderson violou as leis criminais e o acusou de adulteração de provas por ocultar as informações do juiz de primeira instância e da equipe de defesa de Michael. A Ordem dos Advogados do Texas também apresentou acusações de ética contra Anderson. Em novembro de 2013, Ken Anderson fez um acordo para cumprir uma sentença de 10 dias de prisão e renunciar definitivamente ao cargo de juiz do Tribunal Distrital e à sua licença de direito.